E olha só, o livro que venceu, que vai ser o objeto do nosso estudo, Paulo e Estevão. Foi esse o livro vencedor. E esse livro aqui, nós vamos ter que ter um pouco de paciência, porque essa leitura vai ser refeita à medida que os vídeos estão sendo aqui colocados. Então, nós vamos ler, na verdade, praticamente juntos. Eu já li esse livro 2 vezes, então eu estou fazendo a terceira leitura do livro. Então, esses episódios serão colocados à medida que eu vou fazendo a leitura do livro. Então, Paulo e Estevão, ele traz uma narrativa histórica da época do cristianismo primitivo. É um livro que foi escrito em meados de 1941, junho ou julho de 1941, pelo espírito de Emmanuel, foi psicografado por Chico Xavier. E as narrativas aqui, ela está ambientada na antiguidade, que vão de 33 depois de Cristo até 64 depois de Cristo. E ele é composto, esse livro, por 2 partes, sendo que cada parte nós temos 10 capítulos. Na primeira parte, o foco é a história de vida de Gesiel / Estevão, que é a mesma personagem, e a perseguição de Saulo de Tarso aos cristãos. Depois, na segunda parte, a narrativa continua paralela aí. Aí nós vamos continuar vendo a sobrevivência de Gesiel até a chegada dele à Casa do Caminho, aos arredores lá de Jerusalém, a Casa do Caminho, que era a Casa dos Apóstolos, fundada pelos apóstolos, cujo Pedro fazia o gerenciamento, né? E em Gesiel, então, onde lá se torna cristão, e nós vamos, troca de identidade, passa a ser Estevão, e nós vamos acompanhar a história, então, até a morte de Estevão e as histórias de vida de Paulo. O que eu gosto desse livro é porque nós vamos fugir de uma narrativa religiosa. Nós vamos entender, compreender, conhecer a imagem de um homem que foi totalmente transformado por Jesus. Não é uma biografia romanceada, mas nós vamos conhecer as lutas, nós vamos conhecer o testemunho de um dos corações mais extraordinários que se levantou dos lodos, dos chacos, das lutas humanas para seguir o mestre. E aqui nós temos 3 personagens principais nesse livro, e nós vamos conhecer a vida com mais detalhes, que é Saulo / Paulo, Gesiel / Estevão e Abigail. Mas, considerando essas 2 partes, nós temos aqui nesse livro citados 117 personagens. Nós vamos focar nessas 3, mas há a citação aqui de 117 personagens, em 31 cenários diferentes, 31 cenários geograficamente distribuídos em 5 regiões: Judeia, Macedônia, Acaia, Roma e Espanha. E esse livro aqui, ele é uma biografia ampliada, vamos dizer assim, do livro da Bíblia chamado O Ato dos Apóstolos. Eu deixei separado aqui o Ato dos Apóstolos. Se vocês forem na Bíblia pegar o ato, vocês vão ver aqui que tudo o que a gente vai comentar e falar aqui vai estar escrito no Ato dos Apóstolos. Então, se a gente pegar aqui, ó, você tem a defesa de Estevão, a prisão de Estevão, a morte de Estevão, a perseguição de Saulo à igreja, a conversão de Saulo, Saulo em Damasco. Ou seja, o Ato dos Apóstolos, ele foi um livro da Bíblia escrito por Lucas. O nome Ato dos Apóstolos não faz jus a seu nome, porque ele não descreve o ato de todos os apóstolos. Na verdade, Lucas aqui, ele fala sobre o ato de 4 apóstolos. Mas vamos tentar entender assim um pouquinho. Fazemos a ligação desse livro, que é história, e desse livro, que é história. O Ato dos Apóstolos, ele é como se fosse uma ponte que faz da vida de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, que está narrado nos 4 evangelhos: Evangelho de Marcos, Evangelho de João, Evangelho de Lucas e Evangelho de Mateus, que narram as experiências, os ensinamentos de Jesus, com a ligação com o quê? Esse Atos dos Apóstolos? Com os ensinamentos, a continuidade desses apóstolos pós-Jesus, os atos que esses apóstolos fizeram para continuar aquela igreja, continuar aquele ensinamento. Então, o Ato dos Apóstolos não tinha esse nome, assim como os evangelhos não tinham aqueles nomes. Quando Lucas vai escrever o que ele escrevia, ele está o Ato dos Apóstolos, inclusive, ele começa escrevendo para o prezado Teófilo. Ele não deu o nome de Ato dos Apóstolos, assim como não deu também os Evangelhos segundo Marcos, Evangelhos segundo Lucas. Esses nomes, esses títulos foram dados depois por pessoas que estavam reorganizando a Bíblia, ou aqueles registros. E assim, o que a fofoca que se conta assim, é que o Evangelho de Lucas foi escrito de uma única forma e foi separado. Então, é como se Lucas tivesse 2 livros. Então, ele tem o Evangelho
segundo Lucas, o Evangelho de Lucas, e depois foi tirada essa parte e foi denominado esse Ato dos Apóstolos, como se fosse 2 livros, mas conta-se fofocas que era um único só, e aí no momento de fazer a organização, tradução, etc e tal, compilar esses escritos, foi separado. Mas, enfim, este livro, então, ele é uma biografia ampliada desse Ato dos Apóstolos, mas, assim, a gente tem aqui uma narrativa romanceada, um tom de romance, porque ele vai apresentar aqui um par romântico que nós vamos saber no decorrer dessa narrativa de Paulo. E como eu estava falando, o Ato dos Apóstolos não faz uma narrativa, não descreve os atos de todos os apóstolos, e sim apenas de 4 apóstolos, Paulo, Pedro, João e Filipe. E ele foi escrito por quem? Por Lucas, né? Só que Lucas não conviveu pessoalmente com Jesus. E a narrativa de Lucas é baseada em quê? Em depoimento das pessoas que testemunharam a vida de Jesus, e também próprio Lucas, foi um discípulo de Paulo, porque ele acompanhou, quando ele conheceu Paulo, Paulo o converteu. E Lucas foi fazer as viagens missionárias junto com Paulo. E aí, ele aqui nesse Ato dos Apóstolos, ele abrange cerca de 30 anos de vida, que vai desde a morte de Cristo, do ano 33 depois de Cristo, até 63, 65. E então, Lucas não conviveu, não era contemporâneo de Jesus, não conviveu, né? E quem foi Lucas? E aí eu quero aproveitar para falar sobre esse outro livro aqui, que está ligado a toda essa história que nós vamos ver. Porque Lucas, que escreveu o Ato dos Apóstolos, que foi apóstolo de Paulo, que foi esse companheiro, e que aqui nós vamos fazer essa narrativa ampliada, Lucas foi um médico grego, nascido na Síria antiga, Antioquia, e conheceu Paulo, fez a sua conversão para o cristianismo. E para quem quiser conhecer um pouco mais da vida de Lucas, eu indico esse livro aqui, que é Médico de Homens e Almas. Este livro não é um livro espírita, esse livro foi escrito por Taylor Caldwell, é uma escritora britânica, e ela dá um detalhamento da vida de Lucas. Para vocês terem uma ideia, ela demorou 46 anos para escrever esse livro. Mas se vocês procurarem no Google, vão ter inúmeros vídeos falando desse livro aqui, mas eu indico muito, 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 que é um livro muito maravilhoso. Você começa a ler, você não para mais de ler esse livro aqui, tá? Enfim, eu acho que essa narrativa, é isso que nós vamos, daqui dos próximos vídeos, falar sobre esse homem, Estevão, sobre esse homem, Paulo, e sobre essa mulher, Abigail. E mulher. E por que isso tudo? Que tipo de estudo é esse? Se eles conseguiram se transformar, e se eles depois, de alguma forma, vêm nos trazer a sua verdadeira história, quem sabe nós não conseguimos nos transformar também? Aqui existe o que eu digo assim, que eu anotei para mim, que é o Código da Abigail, que para mim é como se fosse um protocolo de vida. Quem sabe a gente consiga extrair daqui uma inspiração, uma missão de vida. Talvez seja algo interessante para nós.